Paz do Senhor para todos, sejam muito bem-vindos à Palavra em Foco. Eu sou Reinaldo Soares e no vídeo de hoje vamos estar abordando um tema sobre o arrebatamento da igreja. Você é pré, meso ou pós-tribulacionista? Vamos falar um pouco sobre essas três linhas teológicas que relatam ou tratam sobre o arrebatamento da igreja. A primeira linha teológica é o pré-tribulacionismo. Essa linha teológica, ela defende que a igreja não passará pela grande tribulação, mas que a volta de Jesus se dividirá em duas etapas. A primeira etapa é a vinda invisível de Cristo para resgatar a sua igreja. E a segunda etapa é quando Jesus ele volta em glória à vista de todos. Essa linha teológica ela não era defendida pelos pais da igreja, pelos apóstolos. Essa linha teológica ela veio ser defendida lá no século XVIII com o teólogo John Nelson Darby, baseado em uma profecia em uma igreja na Escócia. Então eles se utilizam dessa linha teológica para afirmar que a igreja não passará pela grande tribulação, usando textos para defender essa linha teológica, como 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10, que diz: é esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, a Jesus, que nos livrará da ira futura. Então, utilizando esse texto, quando fala de ira futura, eles se baseiam nesse texto de 1 Tessalonicenses para afirmar que a igreja não passará pela grande tribulação, mas que Jesus vem, resgata a sua igreja e depois dá início à grande tribulação. Eles também se utilizam de texto como 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 59 e Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. A segunda linha teológica a ser abordada será a mesotribulacionista. Essa linha teológica ela é um pouco parecida com o pré-tribulacionismo. A diferença entre o pré e o meso é que o meso ele acredita que a igreja passará pela grande tribulação, pela metade dela, pelo período de paz, mas não passará pelo período de sofrimento. Então, quando passar 3 anos e meio da grande tribulação, Jesus ele volta, assim também como os pré-tribulacionistas acreditam, invisível, arrebata a sua igreja, e a igreja não passará pelo período de sofrimento, a qual será aqui na terra, será assolado a população mundial, certo? Eles se utilizam de textos bíblicos como 2 Tessalonicenses, capítulo de número 12, versículo do 1 ao 3, certo? Fazendo uma cronologia, um espaço de tempo, criando, baseando também com 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52, e Apocalipse, capítulo 11, e versículo de número 15, para poder defender essa linha teológica de que a igreja só passará pelo período de paz, da falsa paz, da grande tribulação, que é ali os 3 anos e meio, certo? É uma Bíblia de estudo que defende essa linha teológica, que a igreja passará pela metade da grande tribulação, é a Bíblia Pentecostal. E a próxima linha teológica é sobre o pós-tribulacionismo. O nome já diz, pós-tribulacionista, que a igreja passará pela grande tribulação. Então, essa linha era defendida pelos pais da igreja, como eu já falei anteriormente, eles acreditavam sim que a igreja passaria pela grande tribulação. Eles também acreditam que a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja é um único evento. Eles não se dividem em etapas como acreditam os pré-tribulacionistas. Eles se utilizam de textos para defender essa linha teológica da igreja pós-tribulacionistas, textos como do Sermão da Montanha de Jesus, Mateus 24, Marcos 13, Lucas
21. Eu estarei aqui lendo Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao versículo de número 31, para a gente poder compreender melhor o que os pós-tribulacionistas acreditam. O texto do Senhor diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então esse é um dos textos a qual os pós-tribulacionistas eles utilizam para defender essa linha teológica, onde fala que quando Jesus ele voltar, os anjos ajuntarão os santos aqui na terra. Então os santos da grande tribulação é justamente defendido pelos pós-tribulacionistas, que esses santos é a igreja do Senhor. Ele se utiliza de textos também como 1 de Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 52, que diz a palavra do Senhor: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a versão Almeida Revista e Corrigida. Na Almeida Revista e Atualizada diz que ao ressoar a última trombeta. Então eles dizem que essa trombeta é justamente a trombeta a qual Paulo também cita lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3, onde diz que quando ressoa a trombeta, a igreja será arrebatada. E onde é que nós encontramos trombetas? Justamente no livro do Apocalipse, lá falando sobre a grande tribulação, onde os anjos tocam as trombetas e eventos acontecem. Então, quando o anjo toca a última trombeta, Jesus ele volta, arrebata a sua igreja. Então, eles se utilizam de textos como esses para defender a sua linha teológica sobre o arrebatamento da igreja. Existem também outros textos, como 2 de Pedro e todo o livro de 2 de Pedro capítulo 13 e todo o livro de Apocalipse, como eu já falei também, os evangelhos de Lucas 21, o evangelho de Marcos capítulo 13 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 3. Então essas são as três linhas teológicas que tratam sobre o arrebatamento da igreja. Qual linha teológica eu me encaixaria melhor? Na verdade, eu espero Jesus, certo? O mais importante é nós esperarmos Jesus. Seja qual o período ele queira voltar, nós devemos estar preparados para a sua vinda. Mas se eu fosse escolher uma das três linhas teológicas, eu escolheria pós-tribulacionista. Por quê? Porque é a linha que mais se encaixa com o que a palavra de Deus nos revela. Porque, como eu falei, os pais da igreja, os apóstolos, eles não acreditavam num arrebatamento secreto. Ele acreditava, sim, que a igreja passaria pela grande tribulação, como no decorrer da história da igreja e daqueles que eram chamados por Deus, que eles sempre passaram por tribulação, mas que Deus não os livraram da tribulação, mas livrou-os na tribulação. Exemplos disso está lá as 10 pragas do Egito. Deus não tirou o povo judeu de lá do Egito, mas os livrou no Egito. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas o livrou na fornalha, e assim com demais servos do Senhor, a qual foram chamados por ele. Em momento nenhum os textos originais falam de duas vindas de Jesus, duas etapas. Então, se eu escolhesse, eu escolheria o pós-tribulacionismo. Eu espero ter ajudado vocês, ter explicado um pouco sobre esta linha de visão, a qual você deve escolher qual se encaixa melhor com o seu entendimento ou
com o que você entende da palavra do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se eu esclareci um pouco sobre cada visão teológica sobre o arrebatamento da igreja, curte o vídeo, compartilha se você quiser, deixa também aqui embaixo comentários com sugestões e falando o que você achou do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, e que Deus abençoe vocês. Até a próxima.